ok? Hoje nós vamos falar, dando prosseguimento, né? O que são portas, não é portais, portas espirituais. O que você entende que é uma porta espiritual? Como é que é isso? Ontem, na aula, falamos sobre a questão... Escola Bíblica de domingo, se você quiser, assista minha última aula... Na minha última aula, mas o que eu encerrei o tema é sobre dons e ofícios, né? Profetas, pastores, mestres, e na última aula eu falei sobre tempo e espaço, entrei um pouquinho em física, entrei um pouquinho em matemática, entrei um pouquinho, principalmente mecânica, área quântica, e expliquei que relógio não mede hora, relógio mede espaço, né? Não mede tempo, a gente acha que isso aqui mede as horas. Não. Do ponto de vista social, tal, mede horas, mas se você conceitualmente mede horas, mas essencialmente mede espaço. E aí a gente bugou, né? Porque, mas como assim mede espaço? Mas não está medindo 1 hora, 2 horas? Não. É o tempo que você ocupa no espaço que você ocupa. Então você é igual aquela história que o pessoal fala assim: dá para fazer 3 coisas ao mesmo tempo? É impossível. Não existe fazer 3 coisas ao mesmo tempo, porque 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. E você, na verdade, não está passando tempo, você está passando espaço. Tá? O que acontece comigo e com você é que nós ocupamos os espaços e medimos com o tempo. Entendeu? E aí nós precisamos compreender que tudo isso que acontece conosco na Terra, a vida que vivemos, a forma como vivemos, a maneira como nós vivemos, ela é muito mental. Não foi domingo agora, domingo que passou, Mário. Domingo que passou, domingo passado agora foi a última aula, eu falei sobre espaço e tempo. Então vamos lá. Preste atenção. Vamos lá, a gente pode pensar nisso daqui a um tempo, Heloísa. Preste atenção, gente. Por que eu sou crente? Agora minha filha está falando: pai, nós temos um apartamento que eu deixei para Carol alugar num subúrbio aqui, né? A gente, na época, há uns anos atrás, a gente negociou um apartamento e a gente aluga esse apartamento para ajudar a Carol na renda dela. Aí eu falei: você pega, até porque é um apartamento pequenininho, baratinho, uma coisa bem barata. Aí hoje ela veio falar para mim: pai, tô com uma dificuldade. Eu falei: o que foi, minha filha? Ela: poxa, a moça não tá pagando aluguel. E há 8 meses que ela tá nessa coisa de paga, não paga, paga atrasado, não paga. Aí eu falei assim: poxa, Carol, conversa com ela, não sei o que, qualquer coisa me avisa que eu vou lá conversar, o Leonardo, que é o meu genro, a gente vai lá conversar, não sei o que, porque esse pessoal é fogo, né? Eu falando com ela, é assim, não pago o aluguel, mas acaba tendo dinheiro para cerveja, para o pagode, acaba não tendo dinheiro para pagar o aluguel, que é o mais importante, luz, água, aluguel. E aí ela falou assim: não, pai, ela é crente. Eu falei: hã? Pai, ela é crente, pai. Eu falei: como ela é crente? Ela é crente, pai. Ela não bebe, ela não fuma. Eu falei: como ela é crente? Pai, daquele jeito, né? Aqueles crentes que não têm a vida. Eu falei: é por isso que a igreja evangélica está como está. Porque nós estamos cheios de... A igreja está cheia de pessoas que ainda não conseguiram colocar suas vidas em ordem. Eu não estou criticando o atraso de aluguel, problemas financeiros, não entro... O nível de crítica vai muito além disso. O nível de crítica vai além dessa questão de porque está atrasado, porque deixou de pagar. Eu já atrasei pagamento, eu já deixei de pagar coisas, eu já tive a luz cortada. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu sempre fui empreendedor, sempre fui comerciante, sempre fui dono de loja. Então, quem é empresário, comerciante, sabe que quando chega a época ruim da vida, misericórdia, as coisas vão ficando difíceis. E aí você, infelizmente, não, sem saber administrar direito, você acaba perdendo dinheiro, suja o nome. Tá. Mas o que eu estou falando aqui é de uma pessoa há 8 meses estar atrasando aluguel e não pagando, deixando para pagar no... E aí eu parei. Eu falei: Deus, não estou criticando a pessoa, não conheço a vida da pessoa, não vou entrar aqui numa também. Eu falei: Deus, mas sabe...
Isso é uma condição mental e não financeira. Isso não tem a ver com quanto você e eu ganhamos. E eu aprendi isso, vivendo e convivendo com isso. Isso não tem a ver com quanto eu ganho, com quanto você ganha. Não é... Como é que a pessoa vai para a igreja, louva a Deus, adora a Deus, e com todos esses problemas que ela vive, e eu não estou dizendo que ela tem que andar com culpa porque não pagou, não, isso aí é questão moral e ética, eu estou falando da questão espiritual. Não vou bater na questão moral e ética, a gente confunde muito a ética, a moral e a espiritualidade. Mas como é que a pessoa consegue viver sabendo que a vida está toda desorganizada? Você entende? E aí você entende que é uma mentalidade. E ontem eu falei para as pessoas, a igreja não é o caminho é Jesus. Preste atenção, na caminhada nós somos os caminhantes, o caminho é Jesus, a finalidade é Deus, o GPS é o Espírito Santo. E a igreja é uma placa. É a placa na estrada dizendo para você quantos quilômetros faltam para chegar em São Paulo, quantos quilômetros faltam para chegar em Belo Horizonte, quantos quilômetros faltam para chegar no Rio de Janeiro pela Dutra, quantos quilômetros faltam para chegar em Campinas, quantos quilômetros faltam para chegar em Umuarama, quantos quilômetros faltam para chegar no Paraná ou em Curitiba, quantos quilômetros... Sabe, a igreja ela só é uma placa avisando e apontando. Cidade tal, saída número tal, saída 580, né? E quando a gente vive para a igreja e pela igreja, quando a gente vive para a igreja e pela igreja, você começa a entender que nós nos desviamos e transformamos a placa no destino, e a placa não é o destino. A placa não é o destino, a igreja não é o destino do crente, o destino do crente é Deus, e Deus está no céu, então por isso que temos... Por que eu vou para o céu? Porque Deus está no céu. E eu quando eu falo céu, não estou falando da geografia, estou falando da dimensão, estou falando do céu de Deus. Nós buscamos a Deus para ir ao céu de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, olha o que Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vê o Pai senão por mim. Ninguém pode ir a Deus senão através de Jesus. Então Jesus é o caminho, ele não é a finalidade. Preste atenção, eu tenho um livro chamado Jesus Não é o Salvador, e o nome é justamente para criar essa... Não, como Jesus não é o Salvador. Mas já notou que quem salva é Deus. Jesus... o alvo sou eu e você, Jesus é o mediador, e é bíblico, e Deus é o autor. Quem é o autor da salvação? Deus. Jesus é o mediador. O alvo somos nós. Compreende? Quando você entende que a sua finalidade é Deus, prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo, através de Cristo Jesus. O meu alvo é Deus. Quando a música vem, meu alvo é Cristo. Não, o meu alvo é Deus. Quem me faz chegar no alvo é Cristo. O seu alvo não é Cristo. O seu alvo é Deus. É claro que você só consegue chegar a Deus sendo como Cristo. Entendeu isso? Você só consegue chegar a Deus sendo como Cristo. E é claro, ser como Cristo é muito difícil ser como Cristo, mas para isso Deus enviou o Espírito Santo, que nos ajuda, é o GPS. Numa viagem eu saio do Rio de Janeiro para São Paulo, eu pego aqui a Dutra, ou saio daqui para Belo Horizonte, ou Juiz de Fora, pego a BR-040, ou saio daqui, vou para o Espírito Santo, pego a BR-116, ou seja... Uma das 3 vias que eu pegar, eu sei para onde eu vou, já sei, eu pego a estrada e tenho GPS para me ajudar, para eu não me perder no meio do caminho. Ou saber que tem rotas alternativas caso haja algum acidente ou caso haja alguma emergência na estrada. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? As placas vão me ajudar a entender o que eu vou fazer, mas o alvo é Deus. O alvo é Deus, através de Cristo. Por isso que Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O viver que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a mim mesmo. Se você parar para pensar, o evangelho é o quê? Paternidade e filiação. Tem falado isso há muito tempo.
O Evangelho, se você notar, Jesus usa a palavra Pai o tempo todo. O Pater, ele está sempre envolvido. Eu e o Pai somos um. O que eu faço porque vi meu Pai fazer. A minha vontade não é minha, a vontade do meu Pai. Este é meu filho amado, em quem compraz. Este é meu filho amado, a ele eu vi. Pai, perdoe porque não sabem o que fazem. Eloí, Eloí, lama sabachthani. Você vai ver que em todo tempo o Evangelho é a restauração da paternidade e filiação.